Ao longo do curso, a gente tem observado alguns conceitos e ideias, como, por exemplo, os 3 elementos que fazem um bom texto, os 6 elementos que constroem uma boa história, as 7 ferramentas para a narração, as diferenças entre atividade e ação dramática, o uso do gráfico das emoções para nos mostrar quais ações e cenas são mais intensas e impactantes do que outras, e também temos pensado em quais são as funções do texto. Mas pode ficar uma dúvida nesse processo, que é quando usar o quê? Qual é o momento de trazer a ação, qual é o momento de aprofundar na descrição, qual é a hora em que um diálogo é bem-vindo. Para pensar sobre isso, eu quero trazer a metáfora da montanha da percepção e do oceano dos detalhes. Essa metáfora ela diz respeito à distância que o leitor estará dos eventos narrados. Então a gente tem, por exemplo, a montanha da percepção, que é como se nós estivéssemos do alto de uma montanha, observando um contexto mais geral, olhando a vida de longe, olhando as histórias de longe. O que a gente percebe? A gente percebe padrões, generalizações, o tempo parece que passa mais rápido lá, porque a gente não está vivendo aquele momento de perto. E geralmente a gente conta uma história do alto da montanha da percepção quando se tratam de acontecimentos secundários ou mesmo personagens coadjuvantes. Uma das ferramentas mais comuns da montanha da percepção é o sumário narrativo, ou resumo. Lá de cima a gente conta o que aconteceu em 30 anos usando 2, 3 frases. Isso, obviamente, tem muito menos força do que se esses 30 anos fossem desenvolvidos ao longo de 30 capítulos. E cabe pensar que a montanha ela é muito útil para mostrar recorrências, rotinas, momentos de atividade que passam informação sobre aquilo que os personagens fazem ou gostam. Do outro extremo, nós temos o oceano dos detalhes, que são aqueles momentos em que a gente mergulha para perto do que está acontecendo, para perto da emoção. A ideia é ampliar essa emoção por meio da proximidade e por meio da extensão no tempo. Vale lembrar que no texto, quanto mais palavras uma ideia ou ação ou evento tem, mais importante essa ideia ou ação ou evento é. Portanto, o oceano ela é uma oportunidade de enxergar de perto um personagem, uma ocorrência, uma descrição. E quando que a gente dá atenção, dá tanta atenção para uma coisa em detrimento de todas as outras? Quando essa coisa, esse personagem ou essa situação inspira emoção ou avança a história por meio de ações dramáticas, por exemplo. Porque do oceano dos detalhes, de dentro do oceano, mergulhados no oceano, a gente consegue distinguir as ações individuais. Aqui no exemplo da imagem, um peixe de outra cor ou um peixe que está nadando por outro lado, quando na montanha da percepção nós estamos mais preocupados com o todo. Ou seja, a grande questão da montanha e do oceano é pensar: esse momento ele é emocionante, lá no meu gráfico das emoções, se ele provocar uma emoção grande, ele merece ser visto de dentro do oceano. Se, por outro lado, é uma cena que apenas conduz a história adiante, mas não demanda nenhuma decisão poderosa do personagem, ou não implica em nenhuma consequência mais grave, a gente pode contar essa história do alto da montanha, porque a gente não precisa perder o tempo do leitor com informações aleatórias ou inúteis. A história ela é um todo que deve se fechar em si mesma. Nada que está ali deve sobrar e nada do que está
ali deve ficar faltando.